Obrigado, presidente, deputado Humberto Coutinho, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, galeria, aqueles que nos assistem pela internet e pela TV Assembleia. Esta casa, nas últimas semanas, tem sido palco de disputas políticas, de demandas que não foram atendidas em governos anteriores e de demandas que não estão sendo atendidas nesse governo. E para atender essas demandas que implicam em políticas públicas na área de segurança, na área de saúde, na área de infraestrutura, é necessário ter receitas para fazer as ações. E, infelizmente, hoje, a maneira como está distribuído o Pacto Federativo do nosso país, há uma injustiça muito grande. Uma concentração enorme de receitas na União. Alguns recursos para o Estado e migalhas para os municípios. Isso, deputado Edson, causa uma distorção muito grande, porque as ações acontecem primeiro nos municípios. E entre as distorções que eu posso colocar, a dependência política, onde os governadores, os prefeitos têm que recorrer ao poder federal para levar os benefícios para os seus municípios. Isso causa uma grande dependência política. Outra questão é o favorecimento da corrupção. Em vez do recurso estar no município para ele executar as políticas públicas, às vezes o prefeito precisa de um intermediário para conseguir esses recursos, gerando uma possibilidade de corrupção. Então é urgente que se faça um novo pacto federativo no nosso país, estabelecendo a competência de cada ente, da União, dos estados e dos municípios, e se aloque recursos com as receitas necessárias para cumprir as suas competências. Essa é uma questão urgente, é uma pauta que tem que ser imposta pelo Congresso Nacional. E eu diria o seguinte, que em função destas distorções, os estados, como os estados do Nordeste, são os mais prejudicados, são aqueles que têm menos receita. E o que acontece? Existem receitas que vêm da União, através, vamos supor, do Fundo de Participação do Estado, do Fundo de Participação do Município, da própria Bolsa Família, que são compensações sociais. São recursos que são gerados em outros estados e são repassados para o Nordeste como compensação social. É claro, quando se fala numa nação, tem que ter solidariedade entre seus entes. Mas isso também, deputado Júnior Verde, gera uma certa discriminação dos estados do Sul e do Sudeste. Eles acham que eles que produzem, eles que geram a riqueza e têm que repassar esse recurso como favor para os estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão. Então, isso não é bom. É necessário nesse momento, mas não é bom. O que eu entendo é que os estados do Nordeste têm receitas importantes que são geradas através do produto, do trabalho do seu povo, que não são repassados para o seu estado. Eu cito o caso do ICMS. O ICMS, como o próprio nome diz, é um imposto sobre consumo, só que é cobrado na origem. Isso é uma perda de arrecadação significativa para os estados, principalmente os estados que são mais consumidores, como os estados do Nordeste. Outra receita que nós também não recebemos, que o governo federal, querendo incentivar as importações, fez com o chapéu alheio, deputado Glaubert. É a Lei Candir. Todos os produtos que nós exportamos, esses produtos são isentos de ICMS. E ICMS é uma receita estadual, deputada Nina. Então, essas questões têm que ser revistas. E, além de tudo, presidente Humberto Coutinho, nós não podemos abrir mão de receitas que nós temos direito e que não são ainda taxadas, porque essas receitas vão implicar em quê? Em políticas públicas que o Estado poderá fazer com esses recursos. E dentre essas receitas, que eu acho que são fundamentais, que já foram regulamentadas por outros estados da Federação,
Eu cito um projeto de lei, deputado Fábio Macedo, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, infelizmente não está aqui presente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é a taxa sobre transporte, manuseio e armazenamento de minério. Essa taxa já existe em outros estados da federação, já existe no estado do Pará, já existe no estado do Amapá, já existe no estado de Minas Gerais, já existe no estado do Mato Grosso do Sul e, infelizmente, ainda não foi implantada no estado do Maranhão. Isso pode gerar receitas até 100 milhões de reais por ano. Então, são receitas que podem melhorar as políticas públicas do nosso estado. E ela está sendo bastante questionada, essa taxa. Em primeiro lugar, eu queria dizer, deputado Adriano Sarney, que eu não sou contra a iniciativa privada nem contra os grandes empreendimentos. Pelo contrário, eu acho que eles são necessários, que eles alavancam a economia do estado, que eles geram emprego, geram impostos. Então, eu acho que nós temos que trazer esses investimentos para o nosso estado. Mas nós temos, deputado Adivaldo Holanda, que ter uma relação de maturidade com esses grandes empreendimentos. Nós temos que atraí-los, mas nós temos que estabelecer limites. Por mais que essas grandes empresas, esses grandes projetos que estão implantados aqui no Maranhão, eles tenham responsabilidade social, é natural, é justo, é legítimo que eles busquem o lucro. Eles, em primeiro lugar, têm que defender o lucro da empresa, e isso é legítimo. Então, cabe ao Estado ter a maturidade para regular a atração para o investimento, mas também a cobrança das taxas necessárias para que compense os impactos que esse empreendimento causa no nosso estado. E essa taxa vai incidir sobre o transporte de minério. 800 quilômetros de linhas de ferrovias são no nosso estado. Os municípios, ao longo dessa ferrovia, têm tido um trabalho, uma luta muito grande para serem compensados com os impactos que esses empreendimentos causam no nosso estado. São Luís é o ponto de escoamento dessa produção, o porto de Itaqui. A cidade de São Luís tem custos com esse empreendimento e é justo que seja remunerado. Então, uma das grandes questões que coloco é que esse projeto, o deputado Rogério, que me parece que na legislatura passada se mostrou até contrário, é a constitucionalidade desse projeto. E eu vou colocar só sobre a constitucionalidade desse projeto. Primeiro, da iniciativa. Anteriormente, a Constituição Estadual vedava iniciativa parlamentar para várias atividades. Isso era podar o poder legislativo. E nós já avançamos, já fizemos várias emendas à Constituição do Estado, eu já fiz ao artigo 43, para nós podermos legislar sobre serviço, e no artigo 43 foi feita a emenda número 28, que permite aos deputados legislar sobre questão tributária, que é o caso desta taxa, desde que não gere despesa para o orçamento do Estado. E no caso da taxa, pelo contrário, em vez de gerar despesa, está gerando receita. Então, permita uma parte, deputado Max. Deputado Adivaldo, com o maior prazer. Eu pergunto a Vossa Excelência sobre um projeto que Vossa Excelência tem nesta casa, aonde se encontra o projeto, qual a situação dele, que é um projeto importante, que estabelece essa taxa que Vossa Excelência se refere e que é uma questão de justiça para com o município de São Luís e os demais municípios por onde a Vale do Rio Doce passa. Eu quero só interrogar Vossa Excelência, qual é a situação do projeto de Vossa Excelência nesta casa? Eu agradeço a Vossa Excelência, que é a voz da Deputado Max e deputado Rafael Leitor também. Pois não. É a voz da experiência, do conhecimento e, sem dúvida, enriquece o nosso pronunciamento. E justamente, deputado Adivaldo, a intenção deste pronunciamento que eu estou fazendo hoje é de provocar a aceleração da apreciação desse projeto, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, o presidente não está aqui, o Marco Aurélio, mas me parece que o deputado Fábio Macedo faz parte da comissão e parece que é o relator desse projeto. E esse pronunciamento é justamente no sentido de provocar esta casa para que aprecie essa taxa, que é importante para o Estado do Maranhão e que nós não podemos abrir mão dessa receita. Quando Vossa Excelência, mais uma parte, deputado, quando Vossa Excelência deu entrada no seu projeto aqui na Assembleia? Mais ou menos. Aqui, deputado.
Deputado Max. Se foi na legislatura passada ou nesta legislatura? Eu apresentei na legislatura passada e reapresentei agora no dia 4 de fevereiro de 2015. Deputado Max, uma parte, por gentileza. Deputado Glaubert. Deputado Glauber. Após o deputado Rafael. Pois não. Só para tratar da questão constitucional, porque o que acontece? As grandes empresas, de fato, ninguém quer pagar mais taxa. E eu não estou contra o trabalho que eles fazem, no sentido de que isso não aconteça. Então, eles bombardeiam o projeto de todas as maneiras para tentar inviabilizar. E uma das questões que eles colocam é a questão da constitucionalidade. Então, quanto à iniciativa, eu acho que fica claro que qualquer deputado pode ter iniciativa para tratar sobre questão tributária. Sobre a questão da base legal para propor, é do Código Nacional Tributário no seu artigo 78. O Código Nacional Tributário, no artigo 78, estabelece o poder de polícia para o Estado, para fiscalizar e cobrar taxa sobre qualquer atividade que precise de autorização da administração pública. Então, tem total base legal para que essa taxa seja cobrada. E a outra questão que é colocada, deputado Raimundo Cotrim, é da possível bitributação. E aí eu peço a atenção do deputado Eduardo Braide sobre a questão da bitributação. Porque existe já um tributo que é a CEFEM, que é a compensação financeira sobre os minérios, que é um tributo federal. É tipo o royalty do minério. Então, esse tributo federal tem como base, como fato gerador, a exploração do minério. E o fato gerador da taxa do minério estadual trata do transporte, do manuseio, do armazenamento e do poder de polícia. Então, o fato gerador é totalmente distinto, não há nenhuma bitributação. E para comprovar o que eu digo, é que esses estados que eu citei anteriormente, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais, eles recebem a CEFEM, que é uma verba em torno de 2 bilhões de reais, que o Maranhão não recebe, embora seja impactado com esses projetos do minério, e recebem também a taxa do minério. Já existem questões na Justiça, deputado Arano Gás, por parte das empresas mineradoras, questionando a constitucionalidade desse projeto, dessas leis que existem em outros estados. Só que elas continuam vigindo, ainda não foi julgado o mérito, mas o parecer da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República são favoráveis à constitucionalidade dessa lei. E esses estados vêm recebendo essa taxa desde 2011. O estado do Pará arrecada com a taxa estadual 400 milhões por ano, fora o CEFEM. E nós podíamos estar recebendo esse recurso desde 2011, até agora não regulamentamos essa taxa. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão de maneira alguma dessa receita. Concedo a parte ao deputado Rafael Leitão, com o maior prazer. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Era um tema que já tinha me despertado a curiosidade. O primeiro questionamento que eu faria era com relação à bitributação, que Vossa Excelência explicou muito bem. Segundo questionamento, se colocaste que seria uma receita em torno de 100 milhões por ano para o estado do Maranhão, tendo em vista a proporcionalidade diante dos outros estados que já é cobrado. Saber se o senhor sabe hoje o real faturamento 2013 ou 2014 da Vale e seu lucro líquido, e também com relação à CEFEM. Por que o estado do Maranhão não recebe, os outros estados já o recebem? Se falta uma legislação específica ou uma adesão, o que é que faltaria nesse caso para que pudesse estar recebendo essa receita? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e irei já esclarecer. Deputado Glaubert, com o maior prazer. Deputado Max, só para posterior, me conceder uma parte. Deputado Glaubert. Deputado Max, primeiro, parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência. Eu acho muito válido essa preocupação nossa em aumentar a arrecadação do nosso estado. Mas eu acredito que isso é um ponto que deve ser bastante discutido aqui nessa casa, principalmente em relação à Vale. Por quê? A Vale hoje é uma empresa o mercado mundial está em crise, o mercado de minério. A Vale hoje emprega no Maranhão aproximadamente 10 mil pessoas. E a Vale firmou uma parceria com o consórcio Comefec no ano passado, no qual fez um acordo no valor de 85 milhões, uma parceria para instituir entre 23 municípios,
que esses 23 municípios correspondem a 76% dentro do nosso estado, de onde passa a ferrovia. Dessa forma, esses 23 municípios, onde passa efetivamente a ferrovia, acredito que São Luís não esteja incluso, o deputado Edivaldo pode confirmar essa informação, mas essa discussão em torno de bitributação, de competência, de vício de iniciativa, que é bem discutido, já tem três ações diretas de constitucionalidade no STF, proposta pela CNI, que ainda não teve resposta. Então, eu acredito que isso é um tema que nós temos que sopesar os prós e os contras para saber se é efetivamente um ganho para o Estado ou uma perca, porque são 10 mil empregos que talvez a Vale, não deixando de fazer essa parceria e pagando os impostos, o Estado tem muito mais a perder do que se pagar os impostos, tirando a parceria com os municípios e desempregando praticamente 10 mil pessoas. Agradeço ao deputado Glauber. Deputado Rogério Cafeteira. Deputado Max, é só para fazer um esclarecimento que eu nunca fui contrário ao projeto, ao contrário, sou muito favorável. Na época, o que eu defendi é que a gente abrisse o diálogo para discutir com aquele grupo de municípios da Comefec. Era só para isso. Eu sou favorável. Um forte defensor do seu projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rogério Cafeteira, líder do governo. Em relação aos questionamentos colocados pelo deputado Rafael Leitão, eu acho que ficou claro que a iniciativa, de acordo com o artigo 43 da Constituição do Estado e com a emenda que foi feita, não existe questionamento quanto à iniciativa. Quanto ao amparo legal, é o Código Nacional Tributário, o poder de polícia que tem os estados. E quanto à bitributação, o fato gerador é totalmente diferente. O fato gerador é da exploração do minério, porque a União detém a propriedade do minério e nós estamos taxando o transporte, o armazenamento e o manuseio que é feito em nosso estado. Então, quanto à constitucionalidade, eu estou tranquilo quanto a isso, né? Inclusive porque essa lei, semelhante a essa, já está vigindo em 4 estados da federação que desde 2011 recebem. O Maranhão está perdendo dinheiro, porque o estado do Pará recebe 400 milhões por ano e nós deixamos de receber essa receita. Quanto ao CEFEM, deputado Rafael, eu estive em Brasília junto com o deputado Manuel Ribeiro e outros deputados no sentido de influenciar o Código Mineral que está em pauta no Congresso Nacional. E não só contemplava os estados produtores, mas não os corredores de exportação, como é o caso do Maranhão e do Rio de Janeiro. Nós apresentamos essa reivindicação ao ministro Edson Lobão, na época que era ministro das Minas e Energia, estivemos no Congresso Nacional, teve uma comissão especial da Câmara que trata desse assunto, eu presidi essa audiência pública aqui no Maranhão, e no projeto que está tramitando, no parecer da comissão, já prevê 10% da receita do CEFEM para os municípios, não para o Estado, mas para os municípios que são corredores de transporte. Só que esse projeto já tramita há anos no Congresso, existe interesse de vários estados da federação, existem interesses corporativos e com a crise política que está no nosso país, dificilmente terá consenso para aprovar e nós continuaremos sem receber. Embora eu entenda que tem que haver a luta política para que ele seja aprovado, contemplando os municípios que estão no corredor e o próprio estado. Quanto, deputado Glauber, depois, Vossa Excelência, me conceda com o maior prazer. Quanto à posição do deputado Glauber, é uma colocação que, por exemplo, a Vale do Rio Doce faz. É que, no momento que ela está ganhando muito dinheiro, não há distribuição de recursos. No momento de crise, ela diz que não pode pagar. Então, nós temos que ver os nossos interesses. Quanto à questão da cooperativa, e não é essa taxa que ela já paga para outros estados, e o valor que ela vai pagar para o Maranhão é infinitamente inferior ao que ela paga a Minas Gerais e Pará, que irá levar a Vale à falência. Quanto à questão da cooperativa, dos municípios, eles estiveram comigo, eu participei da luta para que fosse incluído no CEFEM. Só que o CEFEM é uma taxa federal, é uma taxa de compensação, não tem nada a ver com a taxa estadual. E o que acontece, deputado Glauber, é que eu estranhei a mudança de posição de alguns prefeitos que fazem parte dessa cooperativa. Porque a Vale ou a outras empresas que fazem isso, elas, quando há pressão política, elas constroem uma escola ali, dão um curso de profissionalizante ali, que é correto, é bom, é uma boa política, mas elas fazem quando querem e como querem, e quanto elas querem dar.
E esse dinheiro que vai para lá não é o dinheiro oficial, não é sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. E se nós aprovarmos essa lei, o recurso vai para o município, vai para o Estado, oficialmente, tem que ser prestado conta e é obrigatório, não é no dia que a Vale quiser dar. Então isso dá muito mais garantia para os municípios e para o Estado. Então essa alegação do CONFEC, de alguns membros do CONFEC, não procede. A única questão é que o dinheiro que vai para lá é informal, não tem que prestar conta da maneira que está indo agora. E vai na quantidade e quando a empresa quiser dar. E no momento que nós regulamentarmos isso através de lei, vai ser obrigatório e vai ser transparente com a prestação de contas. Deputado Adriano Sarney, com o maior prazer. Em primeiro lugar, deputado Max, parabenizar pela iniciativa. Essa é uma lei que certamente, se nós aprovarmos e for efetivamente implementada, vai ser de grande utilidade para o nosso Estado, adicionar aos cofres públicos mais de 100 milhões de reais. É uma iniciativa muito boa, muito importante, é uma luta, porque sabemos das dificuldades que Vossa Excelência já passou e continua passando, mas terá o nosso total apoio. E queria aqui sugerir que Vossa Excelência colocasse na lei, se possível, não sei se já existe alguma coisa nesse sentido, da aplicação desses recursos, ou seja, vão ser mais de 100 milhões de recursos, aonde esses recursos seriam aplicados, seriam destinados. Então, uma sugestão para Vossa Excelência seria que ele fosse aplicado no investimento, no fortalecimento das cadeias produtivas, no fortalecimento do empreendedorismo no nosso Estado e também na capacitação técnica e na educação do nosso Estado, porque eu acredito que Vossa Excelência pode também dar uma destinação a este recurso e seria interessante colocar no setor produtivo do nosso Estado. Muito obrigado. Eu queria registrar, agradecer a parte do deputado Rafael Leitão, do deputado Glaubert, do deputado Rogério, que já se pronunciou a favor, é um apoio de peso. Queria agradecer também a parte do deputado Adriano Sarney e a preocupação com a destinação do recurso. De fato, o projeto já contempla a destinação do recurso. E como se trata de uma taxa e em função do poder de polícia, nós não podemos destinar o recurso para onde nós desejamos, entendeu? Então, porque senão, aí sim o projeto seria inconstitucional. Então, ele tem que ser direcionado para a fiscalização dessas atividades. Só que nós nos preocupamos também com os municípios impactados. Então, parte dessa receita é pelo Estado, que vai exercer o poder de polícia, e parte desse recurso tem que ser aplicados obrigatoriamente nos municípios que são impactados por esses empreendimentos, né? Por exemplo, São Luís, eu acho que é o município mais impactado, aqui que chega todo o minério, aqui que é feita a exportação através do porto, então tem uma parcela significativa de recursos que teriam que ser aplicados em São Luís. E outra preocupação nossa, deputado César Pires, meu dileto companheiro de Assembleia Legislativa, é estabelecer também, através desse projeto, uma política industrial para o nosso Estado. O que é que acontece com esses grandes empreendimentos? Eles tiram o minério no outro estado, transportam para São Luís, através de ferrovias ou através de navios, e eles exportam o minério praticamente sem nenhum benefício. Então, não há agregação de valor nesse produto, deputada Nina. Não gera a quantidade de empregos que poderia gerar com a construção aqui de fábricas de laminados, fábricas de roda de lida leve, de cabos para eletricidade. Esses sim gerariam mais empregos e gerariam mais receita para o nosso Estado. Então, deputado Rafael, o que é que a gente diz aqui? Que à medida em que a produção desse minério for verticalizada, por exemplo, o minério de ferro for feito pellets, diminui essa taxa. No momento que você fizer laminados, diminui também essa taxa. Então, nós também, além da receita, nós estamos dando um indicativo para essas grandes empreendimentos que existem no nosso Estado, como a Vale do Rio Doce, a Alumar, que também será taxada, é que elas produzam não só o produto básico, porque depois vai ficar lá o grande demanda ambiental do lugar que foi extraído, o minério vai acabar e o que é que fica? Então, nós temos que incentivar que essas indústrias, que são grandes partners no mercado internacional, que elas atraiam também outros empreendimentos que verticalizem a produção com a construção de siderúrgica aqui no nosso Estado. Uma questão, deputado Roberto, que me preocupa, por exemplo,
Nós temos aqui o porto, temos toda a infraestrutura logística, o minério vem para cá, o porto pode exportar em condições vantajosas para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia. E o que acontece? A Vale, segundo notícia da Veja, está se associando a uma empresa internacional, está conseguindo um empréstimo de R$1 bilhão no BNDES e vai implantar uma siderúrgica no Ceará. Então, ela que está implantada aqui, já convive com a comunidade do Maranhão, que tem toda a logística aqui, por que não faz essa siderúrgica aqui? Que iria realmente verticalizar a produção, gerar mais empregos, empregos qualificados, impostos para o nosso Estado. Então, essa lei também, deputado Emetério, tenta dar um indicativo que nós devemos também facilitar, diminuir essa taxa à medida que for agregado valor a esses produtos. Então, senhores deputados, eu gostaria de contar com a compreensão de Vossas Excelências, no sentido aqueles que são membros da Comissão de Constituição e Justiça, que nós acelerássemos essa tramitação, essa apreciação, deputado Rafael, parece que Vossa Excelência faz parte dessa comissão, e travarmos aqui o bom debate. Se houver algum questionamento quanto à constitucionalidade, quanto ao mérito, vamos travar e vamos esquecer qualquer diferença. É hora do Maranhão defender o interesse do nosso Estado, como os outros estados fazem. Minas Gerais recebe o CEFEM e recebe a taxa mineral. Pará recebe o CEFEM e recebe a taxa mineral. Amapá recebe o CEFEM e recebe a taxa mineral. O Mato Grosso do Sul, que tem pouca produção, recebe o CEFEM e recebe a taxa mineral. Nós não recebemos nenhum dos dois e não temos receita. Então, nós temos que brigar pelaquilo que nós fazemos jus. E nós damos toda a infraestrutura necessária para que esses empreendimentos aqui se instalem. Mas é necessário também que eles deem a contrapartida como eles dão para outros estados. Eu acho que essa é uma causa que é interesse da Assembleia Legislativa, é interesse do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.